Olá, olá! Todo mundo seja muito bem-vindo. Diego, Ian, Giovana também, seja bem-vinda. Se a conexão estiver legal, manda um joinha para eu saber que tá tudo bem com a minha conexão. Mariane também, seja bem-vinda. Rogério, Nick. Tudo certo, gente, com a minha conexão? Manda um joinha aqui no bate-papo para eu saber que tá tudo certinho. Legal, Thaís também, seja bem-vinda. Cecília, Lucas. Vamos esperar aí mais gente entrar para a gente começar nossa primeira live de muitas em outubro. Tudo em comemoração aí ao Dia do Micro e Pequeno Empresário, né, no nosso Circuito Hero de Negócios. Oi, Vitória. Oi, Rodrigo. Gustavo também. Muito legal, gente. Bom, hoje eu tô aqui, né, para inaugurar nosso Circuito Hero de Negócios, né, um evento destinado para empoderar micro, pequenas e médias empresas. Então, para quem não me conhece, eu sou a Soraya, sou líder de conteúdo aqui na Hero, talvez você já tenha me visto nos Reels, no TikTok da vida, né, e hoje eu vou ser host de um bate-papo incrível de empreendedorismo para freelancers. Então, eu vou convidar aqui o Rafael Rota, nosso líder de marketing, que também já foi freela e antes de ser nosso líder, e o Sebastian Baltazar, que é do perfil Ser Freela, que tem mais de 46 mil seguidores. Cara, é fera ou não? Vamos lá, vou aceitar aqui o Rafa. Vamos ver se deu tudo certo. Ué, Rafa não entrou. Vamos entrar aqui. Olá! Olá, Oi, Rota, tudo bom? tudo bem? Sou. Legal, aí então deixa eu só... Vamos chamar o Sebastian também. Vamos ver se tá tudo certinho. Daqui a pouco ele entra. Aê, show de bola. Boa noite, então, Sebastião. Boa noite, Rota. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por participarem aí com esse bate-papo que vai ser muito legal, incrível, sobre empreendedorismo para freelancers. Vamos ver, tá tudo certo? Eu não tô ouvindo. Deixa eu ver. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Do Rota Ah, que legal. também tudo certo aí? Tudo certo aqui. Vocês Agora me tudo ouvem? certo aqui. É. Legal. Sim. Bom, então Bom. a gente vai apresentar aqui nossos convidados de hoje, né? Então, temos o Sebastião Baltazar, do perfil Ser Freela, ele tem 46 mil seguidores. Sebastião aí, que é pai de gatos, né? Trabalha mais de 10 anos com freelancers e começou como professor de informática e hoje é especialista em branding, né? Também é legal comentar que o Sebastião, ele é o segundo brasileiro a conquistar o certificado de consultor do Notion, que é um aplicativo de organização de tarefas, inclusive é o nosso do coração mesmo na Hero. A gente ama. A gente ama. E a gente está também com o Rafael Rota, né? Que a gente chama Rota aqui na Hero, né? Então ele é líder de marketing, ele também é nômade digital, hoje mora em Ilhabela, né? Isso é uma das coisas muito legais do trabalho remoto. Então, e antes de ser líder, né, Rafa, você também foi freelancer por vários anos, né? Então, Sim. hoje o papo vai ser muito legal sobre empreendedorismo para freelancers. Eu já queria começar aqui no bate-bola, queria saber de você que é sinônimo de empreendedor. Vamos lá, quer que eu comece? Vai lá. Demorou. Não sei como é que o meu áudio tá, porque eu tô sem fone. Eu demorei um pouquinho para entrar, até porque eu tava procurando, mas perdi no meio da loucura. Então já peço desculpa aí pela possibilidade de ter um áudio ruim, tá? Primeiro eu queria agradecer o convite, brigadão aí pelo convite. É sempre muito bom falar sobre o empreendedorismo freelancer, e isso já responde. Deu uma travadinha. Eu acho que deu uma travada. Vocês também ou não? Pra mim travou um pouquinho. Travou aqui a minha conexão também tá travada. Tô ainda, tá travado.
Acho melhor e vou chamar de novo. Assim mesmo, né? Acontece. Coisa da internet. Vamos lá. Mais uma no trabalho remoto. Olha o remoto, é verdade. Vamos lá se a gente consegue. Aê! Agora Será deu que certo. voltou? Deu certo? Vamos ver se o Zuckerberg não trocou. Vai dar tudo certo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Ah, legal, bacana. Talvez fosse meu Wi-Fi aqui. Bom, vamos lá. Então, agora vocês estão me ouvindo bem. Pessoal, aí vocês que estão assistindo, tá tudo certo? Manda um joinha aqui no bate-papo para a gente saber se tá tudo certo no áudio, a imagem. Vamos ver aqui se alguém... O pessoal já... Olha aí, gente, ver se está ok. Aí, beleza. Foi, agora foi. Agora sim. Uhum. Vamos lá. Então, eu ia dizendo que eu gosto muito de falar sobre esse assunto e queria agradecer desde já o convite, né? Porque é um assunto que realmente eu gosto demais e acho muito importante a gente falar, porque eu tenho uma visão que talvez o empreendedorismo freelancer seja de fato o futuro do mercado de trabalho de maneira geral. Na minha visão, isso acho que já respondeu um pouquinho quando eu falo empreendedorismo freelancer. Freelancer e empreendedor são sinônimos, sim. Na realidade, o que a gente tem é que, especialmente aqui no Brasil, né, a gente gosta de estigmatizar muito as nomenclaturas de forma geral. Então, para cá, quando esse termo ele chegou para cá, ele começou a ser utilizado muito por aquelas pessoas, principalmente que trabalham em agência e fazem trabalhos extras. Então, não eram pessoas necessariamente dedicadas exclusivamente para o trabalho, para a própria empresa, ou que se enxergavam como pessoas donas de uma empresa de uma pessoa só, né? De um empreendedor individual. E por conta disso, até por conta de não conseguir fazer uma demanda um pouco mais, uma gestão um pouco mais qualificada, acabou meio que estigmatizando o termo freelancer, e uma grande maioria das pessoas que até se identificam como freelancer, porque sinônimo né, em termos do que significa realmente ser freelancer, acabou decidindo não usar esse termo por medo desse estigma de, se eu falar que eu sou freelancer, as pessoas vão achar que eu não tenho uma boa qualidade de serviço, ou que eu não vou entregar uma coisa boa, ou que eu não sou comprometido. Tende-se a pensar algumas dessas coisas entre muitos outros mitos, tá? Alguns são relativos justamente à qualidade do trabalho, se ela é boa ou não, e aí acaba gerando essa confusão. Mas freelancer em si é só um termo mais gourmetizado para um empreendedor que decidiu ter um estilo de vida individual, de empreender individualmente. O que muda geralmente é quando uma pessoa que é empreendedora decide abrir uma empresa no formato tradicional de contratação de pessoas. Então, aquele empreendedor, apesar de manter-se como empreendedor e com pensamentos empreendedores, ele, na realidade, passa a não ser mais considerado freelancer a partir do momento que ele tem uma equipe que é fixa, né? Ele tem uma equipe CLT. Essa é a minha vista, meu ponto de vista principal, é onde eu bato mais no mercado. Especialmente porque eu quero continuar usando o termo freelancer, porque ele trata-se de um estilo de vida empreendedor, né? Um estilo onde eu não estou associado diretamente a nenhuma empresa com quem eu trabalho, eu estou sempre trabalhando pontualmente, mesmo projetos muito longos, eu não sou 100% afiliado daquela empresa, então eu não dependo daquela empresa, e gosto de pensar dessa forma e até trabalhar em times que são multifacetados, então eu vou trabalhar numa determinada área, num determinado time, mas eventualmente eu posso estar trabalhando ao mesmo tempo em um outro time, com outra equipe, com uma outra empresa. É claro que envolve uma série de coisas aqui, a gente talvez fale mais para frente, e que envolve organização e afins, né? Até principalmente gestão financeira, mas é absolutamente possível, né? Então, não existe realmente essa diferença entre empreendedor e freelancer, né? No final, desde que você seja uma pessoa que empreende no Brasil e você se considere sério, você vai ser tanto empreendedor quanto freelancer. Uma coisa não vai desassociar da outra. Bom, muito legal mesmo. E até você comentou disso, né, de não ter associação com nenhuma empresa e tudo mais. Tem vários mitos, né, atrelado ao termo de freelancer.
aqueles mitos assim de freela trabalha menos, não tem férias, é dono do próprio tempo. O que vocês pensam disso, Rota? Você já passou por isso? O que você acha? Putz, eu acho que é uma atividade que realmente tem muitos mitos aí, muitos estigmas que a gente vai se deparando no mercado. Eu concordo muito com o que o Sebastião estava falando em relação ao empreendedorismo e até enxergo que assim, uma vez que você decide que você vai viver efetivamente disso, né? Então, ou seja, ali de onde você vai tirar toda a sua renda, como você vai ocupar todo o tempo ali que você tem disponível para trabalhar. Inclusive faz muito sentido você olhar para isso, para essa rotina, para esse dia a dia como uma empresa de fato, né? E aí tem as questões de acho que gestão financeira é um desafio que todo profissional que vai trabalhar como freelancer acaba se deparando um pouco com isso, pensar um pouco nesse fluxo de caixa, como que isso vai acontecer no dia a dia de fato, e aí, de novo, é muito parecido com pensar o fluxo de caixa de uma empresa, mas também em relação a essa parte que daí é onde a gente chega nos mitos, né? Estabelecer rotina, estabelecer horários, você conseguir pensar em um formato de trabalho que seja adequado para entrar no seu dia a dia e não essa flexibilidade toda, né, tão grande assim que eu tô aqui com o meu tempo totalmente livre, então a qualquer momento que chegar um projeto, posso pegar esse projeto, começar a trabalhar nele, não vou tirar férias, porque quando eu tô viajando eu vou e vou fazendo os projetos no meio do caminho, são coisas acho que muito distintas e que rola uma confusão enorme aí no dia a dia. De forma geral, as pessoas não só confundem isso, como até muito freelancer entra nessa onda e acaba dificultando um pouco o mercado de enxergar a seriedade que é você empreender. Né? Realmente tem muito cliente que acha que você vai estar sempre disponível para ele, que você é exclusivo, ou muitas vezes que você vai funcionar como um funcionário CLT. Nada contra, eu não quero usar isso como se fosse um termo pejorativo, não é isso que eu quero dizer. Mas é que um CLT ele tem regras e condutas específicas que precisam ser seguidas. E na vida freelancer, geralmente essas regras são determinadas por quem está freelando. É claro que exige, e aqui existe uma diferença muito grande entre liberdade e libertinagem. Existe uma liberdade de eu criar a minha rotina? Claro que existe, mas ela tem limitações, que vai envolver, por exemplo, uma questão de horário comercial. Às vezes eu vou ter que atender no horário comercial, mesmo que eu produza oficialmente falando, qualquer que seja a área que eu atue, durante a noite, por exemplo. O meu horário provavelmente vai ter que ser comercial. E aí, o freelancer, por falta desse apoio e por falta desse conhecimento, e até por medo de perder clientes e afins, acaba atendendo em qualquer horário, acaba tentando atender toda a solicitação possível, né? Criando aí essa desqualificação de entrega, fazendo uma entrega muito ruim, né? Num bom termo da palavra, e gerando esse burburinho e até talvez justificando a existência desses mitos. Só que o freela, quando comprometido, ele é uma empresa. Ele tem que ter processos. Não é não é bagunça, sabe? Não é festa, não é oba-oba. É porque porque eu tô te contratando, você tem que fazer o que eu tô falando, ou me responder no sábado, ou trabalhar de férias. Não é. E é difícil você conseguir se organizar, e falo por experiência, eu tenho 10 anos de experiência, mas eu só tiro férias, e férias, por enquanto, são férias daqueles final de ano, que é só recesso, eu só tiro recesso há 3 anos. São 10 anos que eu trabalho como freela, mas eu só consegui tirar recesso de verdade faz 3 anos. Então faz 3 anos que eu consigo fazer isso todo ano. Ainda não consegui parar, me organizar, fazer uma agenda de um jeito que eu fale, vou ficar um mês fora. Vou ficar um mês, porque o trabalho muitas vezes depende demais de mim. Claro que eu tenho pensado em alternativas, até em outras formas de criar uma renda talvez até passiva para um futuro, né? Falando de um futuro bem longa data. Então esse planejamento é que é essencial. Bagunça não é. E você tem que sincronizar muitas agendas, na verdade, né? Porque diferente assim de um único RH com quem você vai lá negociar suas férias de 30 dias, você tem N clientes que você atende, que contam com você de formas diferentes às vezes. Totalmente. E aí você precisa conseguir, então, sincronizar todos esses calendários para conseguir garantir ali que você vai tirar as férias. Total, perfeito. Exatamente. E aí até justamente, né, essa questão que a gente está comentando, né, se o freela funciona como uma empresa, mas às vezes as pessoas ainda não veem isso, acabam entendendo que é de bico. Mas eu queria saber de você, Sebastião, dá para viver de freela ou não dá? Dá, gente. São 10 anos aqui de experiência.
para dizer para vocês que dá. Não quero dizer que é fácil, também não vou vender essa ilusão de que é uma vida de mil maravilhas. Não é. Tem que ter, por pior, também não é uma glamorização do empreendedorismo. Longe de mim passar por essa glamorização. Tem dia que é difícil e tem dia que você fala, será que eu quero mesmo continuar vivendo só exclusivamente de freela? Porque tem dias, gente, tem dias e dias, entendeu? Você tem que pensar que esses dias vão acontecer. Por isso que eu costumo falar que uma das principais habilidades do freelancer é a resiliência. Você vai levar muito soco na cara, muito tapa, entendeu? Para calcificar mesmo, assim, sabe? Para você realmente... É um treino diário de todos os dias. Agora, dá para viver? Dá. E eu posso falar por experiência própria, porque são 10 anos. Foi fácil sempre? Não. Hoje eu tenho uma facilidade muito grande de viver uma vida freela, de às vezes tirar um dia inteiro free, entendeu? Tipo, de falar, hoje eu não vou trabalhar. Hoje tem um pouco mais de flexibilização para trabalhar com isso. Mas ainda assim, às vezes acontece de eu ter que trabalhar num feriado. No feriado agora, por exemplo, eu trabalhei. Não trabalhei o dia inteiro, mas trabalhei. Agora, sexta-feira da semana passada, dando um exemplo bem recente, eu não trabalhei. Eu simplesmente não sentei no meu escritório, não sentei nem na frente do meu computador. Não deixei 100% de trabalhar, porque tem muita coisa que eu faço pelo celular, responder cliente, fazer atendimento, às vezes mandar um e-mail. Então, vê que existe essa flexibilidade, mas, naturalmente, não é uma coisa fácil. E você vai viver uma vida maravilhosa. Agora... Se serve de case de sucesso, eu comprei meu apartamento assim. E comprei recentemente, até postei isso, porque eu tenho toda uma trajetória, morei na favela, morei não, né? Nasci, vivi boa parte dos meus 19 anos, hoje eu tenho 33 na favela. Então, tipo, eu vim de lá e pelo trabalho freelancer, eu consegui comprar um apartamento para mim, moro num lugar que... O aluguel é super alto, então, tipo, eu vivo uma vida e um estilo de vida que é muito agradável e que envolve, assim, muita superação. É claro, e também vou abrir aqui um rápido adendo, porque eu não quero parecer guru de palco, eu detesto isso, tá? Eu não tô falando que porque eu fiz isso todo mundo vai fazer. Existe uma série de privilégios que me rodeiam. Eu sou uma pessoa branca, eu sou um homem, eu sou cis. Então, todas essas coisas já abrem portas para mim com uma facilidade que vocês não têm noção. Poucas pessoas têm essa consciência de classe, mas ela existe, tá? Apesar de ser um homem gay, né? Apesar de ser uma pessoa LGBT, eu ainda tive muitas facilidades na minha vida. É muito mais fácil fechar um negócio comigo do que, por exemplo, com uma pessoa, com uma mulher. Tem mulher que precisa se postar de um jeito totalmente diferente para que uma pessoa, um cliente homem, por exemplo, queira fechar o contrato com ela. E a gente sabe que não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, é claro que eu tenho essa consciência. Também não quero ficar aqui pregando um evangelho que não é real, tá? Longe de mim passar por essa de guru de palco, pelo amor de Deus. Sim, com certeza. E até você falando da sua trajetória, Sebastião, né, são 10 anos aí trabalhando como freela. Como que você conseguiu precificar, né, os seus jobs, né? Como que você trabalha a sua hora? Porque hoje é uma dúvida que todo mundo, né, quando quer começar ali a empreender, quer virar freela, não sabe nem o valor do seu trabalho, Total. qual que é como que cobra. Então, eu queria que você pudesse dar umas dicas para esse pessoal que está começando agora. De forma geral, acho que é importante a gente entender que existem vários formatos de trabalho, isso é um primeiro caso, e talvez esse seja o primeiro passo do freela, entender se o formato do trabalho dele é um formato mais consultivo, por exemplo, vou trabalhar dando consultorias, tá? Se é um trabalho mais pontual, então eu faço uma entrega e acabou o meu projeto. Se é um trabalho mais recorrente, né? Então eu consigo fechar um mês ali, por exemplo, ou fechar um contrato anual com alguém, isso já vai mudar muito a forma como você vai precificar. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Por quê? Porque o seu serviço, a sua hora e o seu serviço, de forma geral, ele tende a se tornar mais caro conforme a qualidade do seu serviço e o modelo de negócio que você está inserido se torna mais valioso. Quanto mais valor agregado à sua proposta, à sua entrega, maior vai ser o valor que você vai poder cobrar. E aí entra nessa grande dúvida que, gente, vou dizer que
é uma dúvida ad eterno. Você vai tê-la para sempre na vida, porque o mercado é muito giratório, o mercado é muito rotativo, as coisas mudam muito rapidamente. Então, às vezes, você está cobrando uma hora que está dentro do mercado, mas de repente o mercado dá um pivota e aí aquela sua hora já está muito alta ou está muito baixa. Então, você vai ter que ficar olhando o mercado, entendendo o cenário, melhorando o seu serviço, entre outras coisas. De forma geral, a gente costuma dizer que a base é sempre começar por saber qual é o seu custo de hora. Quanto custa para você viver uma vida? Isso, gente, só para entender, isso é a base, é o início do início do início. Hoje, Sebastião, falando aqui com vocês, não cobro por hora, eu cobro por projeto. Às vezes são vozes da minha cabeça. Eu olho lá e falo, acho que isso aqui vai custar 15 mil, acho que isso aqui vai custar 5. Me deu na telha, não vou mentir para vocês. É claro que existe uma tabelação por trás, é claro que eu olho, organizo, tá, gente? Mas às vezes eu dou uma preencheada, dependendo do nicho com quem eu estou conversando, o cliente que eu estou conversando, até se eu perceber que esse projeto vai demandar um trabalho de comunicação extra, eu cobro mais caro. Com certeza. Perceber que vai ter muito repique, o cliente vai voltar, vai voltar, vai voltar. Volta alteração, não tem problema. Se eu achar que o cliente vai dar problema, ele vai pagar mais caro. E é sério o que eu tô falando, tá? É muito sério isso. Agora, todo mundo vai começar assim? Não vai, né? Isso é uma coisa que é muito importante. Eu tô falando de uma trajetória de 10 anos. De forma geral, o básico é quanto custa viver para você? E aí a conta é bastante simples. Pega tudo que você custa, tudo. Água, luz, telefone, aluguel. Se você mora de aluguel e você vai ter um quarto, é interessante você saber se esse quarto vai ter um custo especial. Equipamento que você precise renovar pelo menos uma vez por ano, talvez uma vez a cada 2 anos. Coloca tudo isso na ponta do papel. Quanto custa ser você? Quanto custa o seu estilo de vida? E aqui vai um truque extra que é talvez o seu estilo de vida hoje seja um estilo de vida mais tranquilo. Você deu uma Acho que deu uma travadinha. travada, né? Voltei? Então, aqui o truque é você também considerar o seguinte. O que você gostaria, que estilo de vida você gostaria de alcançar? Porque você já vai colocar isso nos seus custos. Você gosta de sair, mas não está saindo por falta de dinheiro? Considere quanto é sair para você por semana. 200, 300, 400 reais? Coloca isso na ponta do lápis e soma isso. Soma o valor total. Eu estou dando aqui o básico, gente. Tem muitas ferramentas na internet. Se você colocar calculadora freelancer, você vai encontrar e ele vai te puxar exatamente esse histórico. Então, começa por aí, mas tenha isso em mente. Quanto você gostaria de ganhar no final de um mês? Quanto seria legal para você? 5 mil, 2 mil? Tem muita gente que eu pergunto isso e começa com R$1.000. R$1.000. Claro que muda de setor para setor, mas você pode pensar no futuro. Lá no futuro, quanto você gostaria de cobrar? Porque aí você vai ter uma noção de aonde você precisa chegar. Talvez o preço da sua hora, hoje, com o que você custa hoje, seja R$40. Mas com o que você gostaria, seja 80. Então você sabe que você tem ali uma escala gradativa de aumentar o seu preço. Começa com 40, o próximo cliente já são 45, outros são 50, o outro é 55, o outro é 60. E é claro, obviamente, tudo isso atrelado diretamente ao seu valor agregado. Então estuda bastante, né? Não dá para você ficar sem estudar. Não é uma área que dá para você falar, eu vou fazer um serviço aqui, acabou, não preciso me preocupar, não. É volátil, extremamente volátil, você precisa manter cliente. E para isso, o seu serviço tem que estar sempre melhor, é inevitável. Então, estuda, continua estudando, continua procurando mais e melhorando cada vez mais. Que cada entrega seja melhor para que você possa realmente cobrar cada vez mais, tá? Então, essa é a conta básica. Quanto você custa? Divide aí por quantos dias do mês você quer trabalhar. Você quer trabalhar de segunda a sexta? Mas eu vou trabalhar de domingo por enquanto. Tudo bem, mas calcula pelos dias que você quer trabalhar. De segunda a sexta, 8 horas por dia, você vai ter mais ou menos uma noção de horas. É importante que essas horas sirvam de base. Elas não são valores cravados em pedra. Então, se você sabe que um projeto vai custar 10 horas, você imagina, porque você vai ter que ter um bom controle de tempo para saber isso, tá? As primeiras vezes vocês vão errar, tá tudo bem. Não se cobra, porque, gente, as primeiras vezes é uma mentira. Às vezes eu erro até esses dias eu peguei um projeto que eu calculei super mal, cobrei bem o projeto, cobrei super bem o projeto, mas, gente, calculei super mal. Achei que
eu ia levar 10 horas de projeto, tô levando 3 meses, entendeu? Calculei muito mal, não sabia que o cliente ia dar tanto problema, ia voltar tanta coisa, ia adicionar tanta coisa. Claro, tem contrato, tive que resolver muitas coisas, assim, esse estresse não compensa o valor hora que eu tinha cobrado. Então, pensa, até hoje ainda é capaz de errar, mas no começo esses erros são muito mais comuns. E tá tudo bem, faz parte, tá? É comum você precificar errado no começo. Dá uma olhada também, acho que vale a pena mencionar, no que as pessoas estão cobrando. Vai num concorrente lá e finge que você quer um serviço. Oi, eu queria saber quanto custa fazer uma identidade visual com você. Ele não precisa saber que você é designer. Aliás, se for um bom designer, tá? Ele até vai falar com você numa boa. Tem muitas pessoas aqui, o Pedro do Quarto Criativo, por exemplo, o Walter Matos no YouTube, o Marcelo Kimura também aqui no Instagram e no YouTube. Eles falam muito sobre como é a vida, quanto eles cobram, qual é a média e etc. Você tem mais ou menos uma noção de média do mercado e aí você vai ter uma noção, por exemplo, de quanto mais ou menos você está abaixo ou acima. Mas essas são as dicas gerais para vocês terem um raciocínio. Eu estou falando com vocês, estou brincando com o negocinho aqui, não sei se vocês já viram. Eu amo esse negócio. E nem é meu, eu peguei aqui do meu marido. Ele nem sabe que eu tô brincando. Ou eu apanho. Muito bom. E Sebastião, aí você comentou justamente aí sobre manter clientes, né? A gente está falando sobre preço, valor hora. Mas aí, né? Já que dá para viver, né? A gente tem a precificação. Como que funciona? Como que a gente faz para prospectar cliente, né? Para ter, né? Conseguir manter essa rede de clientes para poder pagar, né, as contas no final do mês e sobrar dinheiro. Essa é uma dúvida bastante comum e as pessoas fazem disso um bicho de 7 cabeças. Isso é muito real. Tipo, meu Deus, o que eu faço para prospectar? Você já pensou em olhar todos os seus grupos de WhatsApp? Você já pensou em olhar para todas as suas relações hoje? Porque você tem relações de variados tipos. Ah, mas o meu amigo, ele não é meu cliente, ele não faz o perfil do cliente que eu vou atender, eu acho que ele nem vai querer. Ou então entra naquela onda, e é um bom mito, né? Ai, porque trabalhar para amigo não é bom, vai querer desconto. Vamos separar o joio do trigo, né? Amigos, negócios à parte. Amigo que te pede desconto nem amigo é. Começa por aí. Que amigo apoia. Se possível, paga mais. Atenção vocês que estão nos ouvindo. Se forem amigos de empreendedores, por gentileza, pague mais caro. Tá? Você apoie o seu colega, apoie o negócio dos seus amigos, por favor. E isso é um fato, tá? Agora, você também não precisa fazer redução por causa disso. Então, vamos primeiro estabelecer que esses mitos são só mitos mesmo. Você não é obrigado a nada, né? Vamos começar por aí. Em segundo lugar, às vezes seu amigo realmente não é o seu cliente. Mas se ele não souber o que você faz, ele nunca poderá te indicar para quem precisa. E network, gente, é uma rede de contatos que vai criando laços em outros pontos. Então, eu tenho 3 amigos, que tem cada um 3 amigos, que tem cada um 3 amigos, e isso gera o networking. Talvez eu não seja amigo daquele que está lá na ponta, no final, do meu amigo que tem 3 amigos, que tem 3 amigos. Talvez eu não seja amigo dele, mas não tem problema. Se eu falo para minha rede de contato que eu trabalho, a minha rede de contato vai falar para essas pessoas, ou assim que souber, vai me recomendar para essas pessoas. Meus primeiros clientes foram, até na verdade, uma grande maioria dos meus clientes, tá? Eu tenho alguns clientes que vêm assim de prospecção passiva, né? Pessoa que entra no site, pessoa que entra no portfólio, muitos vêm inclusive do próprio Ser Freela. Então tem os clientes hoje que são assim, mas no começo era tudo no WhatsApp da vida, gente. Nem existia o WhatsApp na minha época, né? 10 anos atrás era SMS mesmo, grupo de Facebook. Orkut, às vezes, né? Orkut. Não vou negar. Tempos áureos do e-mail. E-mail era forte. E-mail demais. Mandava e-mail para todos os meus amigos, fazia uma listinha ali, ó, 10, 15 pessoas com quem eu tô me relacionando sempre. Perdão, que fazem parte ali da minha rede de contato. Mando para essa pessoa e acabou. É isso, entendeu? Tipo, vou mandar para essas pessoas falar, ó, isso aqui é o que eu faço. Se você estiver precisando, aqui está o meu contato. Se você não estiver precisando, mas souber quem está precisando, ok, me recomenda. Começa por aí. Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Sabe aquele grupo da sua família? Que tá todo mundo lá falando de barraco? Joga lá também, gente. Faz uma arte ali, ó. Faz uma arte, joga a arte lá, escreve um textinho, coloca texto lá, não tem problema. Faça e joga lá.
Não, mas as pessoas não vão ver, ou eu tenho vergonha. Olha, aí é um outro problema que você precisa resolver, porque assim, né? Você precisa vender, né? Você precisa comer, você precisa pagar a conta, você precisa pagar aluguel. Olha para a vergonha e olha para os boletos. Quem estiver falando mais alto, você obedece. Muito bom. E ontem você, quando você trabalhava como freelancer, era isso mesmo? O networking que pegava mais? Era forma de prospectar? Ou você também tinha alguma outra experiência para poder ter esses clientes? Não, eu até achei engraçado, porque o meu marco, na verdade, assim, tipo, o dia que eu virei freela foi um e-mail, de fato, assim, que eu mandei ali para uma seleção de X pessoas que eu entendia que, de alguma forma, poderia ou diretamente ou indiretamente gerar demanda. E acho que a grande verdade é que a partir desse e-mail eu iniciei ali uma sequência de projetos, porque é muito isso que o Sebastião estava falando, assim, você faz alguns projetos aqui, desses projetos você acaba iniciando outros, e assim a coisa vai avançando e vai se retroalimentando mesmo, assim, sabe? Então, você presta o serviço aqui, você é indicado por essa pessoa para quem você prestou um serviço, então, prestar um bom serviço, eu acho que tem um fator super importante que é a retenção, fazer com que você tenha outros projetos com essa pessoa, né, no futuro, mas as pessoas que contratam freelancers também indicam muito e gostam de falar por aí assim, olha, eu contratei e foi incrível, eu tenho uma recomendação excelente, então eu acho que é uma coisa que vai se alimentando mesmo. As pessoas gostam de se sentir úteis. Então, quando você recomenda outra pessoa para alguém, você se sente útil, você sente que você ajudou aquela pessoa. Então, é legal isso, né? Pessoas que contratam freelancers, freelancers que contratam outros freelancers. É uma rede, vai virando uma rede mesmo. Então, isso é uma ótima forma. Muitos dos meus alunos trabalham comigo, por exemplo. Uma grande maioria. Por quê? São alunos, passaram por um processo que eu sei que vai ser mais fácil de eu mostrar como está funcionando o meu trabalho, vai trabalhar comigo, vai me recomendar para outras pessoas e vice-versa, entendeu? É uma rede. Muito bom. Bom, agora a gente já sabe que dá para viver de freela, a gente já entendeu um pouquinho como que a gente faz precificação, né, para saber por onde começar. Mas e aí, gente, assim, quem é CLT e está pensando em ser só freela, qual que é o melhor caminho? O que vocês indicam? Né? Qual que é o caminho das pedras aí? Quer falar primeiro, ou... Cara, eu acho que é um excelente planejamento, assim, né? Eu acho que, especialmente falando de alguém que é CLT, acho que a CLT ela traz uma série de. Não à toa chamam benefícios, né? Acho que tem muitas coisas que estão associadas à CLT, relacionadas à segurança que você eventualmente vai ter, relacionados a. Enfim, serviços que você vai ter um acesso facilitado no seu dia a dia, por exemplo, saúde, por exemplo, alimentação. Então, eu acho que, pensando em uma transição de CLT para um freelancer, eu acho que o ponto de partida talvez seja ter um excelente planejamento, assim, muito bem embasado, muito do que o Sebastião falou mesmo, de quanto custa a minha vida e quanto vai custar a minha vida, agora que eu vou transformar, né, minha rotina um pouco, para conseguir começar a entender, tá bom, quanto que eu preciso então conseguir, como que eu preciso conseguir essa renda, enfim, fazer com que isso aconteça no meu dia a dia, que eu vou ter que contratar por conta, que hoje eu não tenho, e daí acho que olhar para a rede e entender, tá bom, dentro da minha rede, como que eu consigo começar a ticar alguns desses itens aqui no meu planejamento, talvez fosse, na minha visão, o ponto de partida. Maravilha. Eu gosto de dizer que sempre existe duas formas de você sair do CLT e virar freelancer, né? Uma é por necessidade. Uma grande maioria dos freelancers simplesmente chegaram na vida freelancer porque ou foram demitidos ou não estão conseguindo emprego e aí tem uma grande dificuldade e é muito difícil, e eu vou falar por experiência própria, porque esse foi o meu caso, né? Eu não... a princípio, eu não escolhi ser freelancer, simplesmente aconteceu. Eu era instrutor de informática, a empresa que eu trabalhava não estava me pagando, eu comecei a dar aula por fora para poder fazer um dinheiro extra. Quando a empresa faliu de vez, eu tive que continuar dando aula de informática por fora, e isso foi me levando a outras coisas, porque eu dava aula de web, dava aula de design gráfico, então eu comecei a vender isso como serviço também. E eu gostei disso. Entendeu? Eu gostei demais disso. Aí sim, passou a se tornar uma escolha. Foi chegando um tempo que
eu nem cogitei se existia uma outra possibilidade. Para mim, minha vida era freelancer, não tinha muito para onde ir. E nesse caso, logo aviso, não tive planejamento nenhum, porque eu fui jogado, né? Eu tive que me virar muito nos 30, gente. Foi uma loucura. Sempre que eu conto essa história, eu conto que eu fui demitido da empresa, tive que fazer um acordo, que na época nem era legal, né? Tive que fazer um acordo, paguei lá a tal da multa dos 40% da FGTS, muito inocente dos meus direitos, né? Muito inocente do que era lei e do que não era. E recebi o FGTS o primeiro mês. Então fui lá, lindo, pleno, falei, agora eu vou abrir o MEI. Abri o MEI, paguei o meu primeiro Simples Nacional. Para quem não sabe, o MEI tem um pagamento mensal, que geralmente varia em 50 e poucos reais, não sei se subiu agora. E eu fui lá e paguei. Naquela época era 40 reais, 30 reais, eu não sei, faz muito tempo. Foi logo que o MEI saiu. E aí eu paguei o DAS, muito lindo, muito pleno, muito feliz, porque eu tinha um CNPJ, né? Ia poder usar isso para mostrar e deixar o quão claro eu sou profissional e afins. E aí, quando eu fui sacar o meu FGTS, adivinha o que a Receita Federal disse? Você não tem direito mais ao FGTS, porque você pagou um Simples Nacional, você é dono de empresa. Se você é dono de empresa, pois é. Foi uma coisa linda, né? Foi uma coisa sensacional, assim, simpática pra caramba. Era o dinheiro que eu contava, não tinha cliente, gente. Sim. Era o dinheiro que eu contava. Então eu fui na louca. É isso. Tipo, aconteceu, eu falei, agora eu vou ter que me virar nos 30, vou ter que correr atrás de clientes e afins. Que houve? De forma geral, deu certo, né? Tive muito apoio dos meus amigos e afins, da minha rede. Essa rede de apoio é muito importante. Eu sempre falo muito sobre isso, como é importante estar com pessoas que te apoiam de fato. E, via de regra, hoje eu falo que se você tiver a oportunidade de fazer um planejamento, faça o que o Rotas disse, faça um planejamento aí pelo menos de 6 meses. Né? Considere aí fazer 6 meses, guardar um dinheiro, se você for receber FGTS, seguro, desemprego, de repente receber rescisão, já faz os cálculos bonitinhos, já fala quanto você vai receber, coloca numa conta que possa render, coloca aí num banco que possa render e vai tirando aquele valor mensal enquanto você vai continuando trazendo dinheiro dos seus clientes. Então, o planejamento ele vai ser essencial. Se você tiver essa oportunidade, faz o máximo de planejamento que você puder. Eu falo 6 meses, mas verdade seja dita, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Vai variar dos contextos sociais que você está inserido, né? Sim, com certeza. Nossa, essa história do FGTS, de abrir empresa, muita gente não sabe, é realmente uma das principais dúvidas que chega pra gente, é justamente isso, eu sou CLT, mas eu quero abrir meu CNPJ, né? Eu tenho Não vai receber mais. perder, o que não faz, então realmente é uma dúvida muito frequente e nem todo mundo sabe. Então foi muito legal aí, que bom que deu certo, vai estar com o seu apartamento. Pô, muito legal mesmo, a gente fica muito feliz de ouvir essa história. Bom, eu vou abrir aqui que já chegaram algumas perguntinhas. Eu acho que a gente pode começar. Tá fixo aqui na tela, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá fixo. Mandou aqui, freelancer deveria abrir CNPJ? Obrigatoriamente sim. Com certeza. É assim, gente. Seco e direto. Obrigatoriamente sim. Pode abrir o MEI, que é baratinho, afins. Claro, de novo, estou considerando contextos sociais em que você já tem clientes, que você já pode atender. Idealmente, mesmo que você não tenha clientes, você tem que ter o CNPJ, tá? Quanto mais profissional você estiver, melhor. CNPJ, emite nota. Tem muito cliente que vai deixar de fazer trabalho com você porque você não emite nota, por exemplo. Já perdi muito job por causa disso, porque até depois não é abrir CNPJ e acabou. Você vai ter que estudar na sua cidade como funciona para emitir nota aí no seu município, porque isso varia de cidade para cidade. E como eu não sabia disso, algumas vezes eu fiquei sem emitir nota. Perdi clientes enquanto não resolvia a questão da nota. Então, obrigatoriamente sim, tá? E tem uma questão fiscal super importante também, né? Nossa, você não pode... Enfim, no começo, eu acho que quando você está começando ali, talvez você faça um job aqui, um job ali, aí isso não vai somar um valor que vá ser relevante, mas assim, na medida que você começa a ter uma entrada que seja recorrente, que você começa a somar valores maiores, depois você vai precisar declarar seu imposto de renda e as coisas precisam, enfim, estar alinhadas lá na frente, porque senão depois também pode virar um problema.
E Total. isso que o Sebastião falou, assim, tem muita empresa que vai exigir contrato, vai exigir termo de confidencialidade, além passos que vêm antes até da nota fiscal, assim, sabe? Então, putz, é fundamental. Não, e uma coisa assim, na verdade, assim, a gente como CPF dá para emitir nota fiscal avulsa, né? Só que não vale a pena. Pode chegar até 27,5%. Então, assim, é É um muito alto. muito alto. Realmente não vale a pena. A gente tá falando aí de CPJ, que o DAS, né, que é o que a gente paga mensal, aí chega a 57, R$ 60. Então, realmente não compensa, né? Não, não compensa nada. O ideal é ter um mesinho aí, faz um CNPJ, um valorzinho super barato, vai atrás de ter clientes, de repente até ter um ou outro cliente que seja mais fixo, né? Dependendo do job que você faz, né? Dependendo do trampo que você faz, dá para fazer sim um contrato mais a longo prazo, né? Então vale a pena pensar nisso. E tem muita Show empresa demais. que contrata PJ, tá, gente? A gente está falando aqui do freela, do estilo de vida, mas tem muita empresa que contrata PJ e contrata como se você fosse CLT. Às vezes você tem até benefícios como se fosse um CLT, mas você precisa emitir nota. Acontece, tá? Acontece. Tem muita empresa, eu acho, inclusive, que essa é uma das maiores tendências que a gente vai ter aí ao longo dos próximos anos. Empresas contratando PJs. Não quero entrar no mérito de discutir pejotização, se é legal, se não é, se é bacana, se não é. Não estou discutindo isso. Estou falando que é o mercado. Tem coisa que a gente discute e debate, tem coisa que a gente pensa e reflete, e tem coisa que, feliz ou infelizmente, a gente tem que, né, Lidar. ver conforme a onda conforme tá andando a vida. E tem muito o que fazer. Então, não estou discutindo se é certo ou errado. Tem um posicionamento claro sobre isso. Para quem quiser me acompanhar, eu falo sobre isso lá nas minhas redes. Mas existe. Então, às vezes, isso é uma boa, tá? Às vezes, isso é uma coisa interessante. Você até consegue pegar um cliente fixo, por exemplo, que seja no formato PJ, até com alguns benefícios da CLT, recebendo, às vezes, até lucro, participação de lucro da empresa, etc. Mas ela não fica no teu pé para você cumprir horário, entrar num determinado horário e sair. Existe uma flexibilização de você pegar outros projetos à vontade. Então é uma possibilidade, aí, meio de caminho, talvez. Legal. Só para a gente encerrar esse tópico, a Monique aqui fez um comentário bem importante. Para não perder o seguro-desemprego, é preciso provar que ainda não há rendimentos. Muito obrigada, hein, Monique, pela sua... Ótimo, perfeito. Com certeza. Estão chegando mais algumas perguntinhas aqui. Eu vou passar por essas primeiro que a galera tá mandando no perguntas, mas tem mais coisa aqui no bate-papo. Vamos falar aqui. Vamos ver da Carol. A Carol comentou: aconselha acompanhamento de advogado, algum tipo de consultoria para elaborar contratos, etc. Aconselho, mas não é obrigatório, gente. Eu sempre falo que é legal você pegar um modelo pronto, um modelo que já tenha sido revisado, de contrato, e aí você leva esse modelo para o advogado. Porque o seu negócio vai ser diferente do meu, por exemplo. Então, eu ofereço em quase todos os meus materiais gratuitos lá, tem um modelo de contrato, por exemplo. É um modelo de contrato que foi revisado, é um modelo de contrato parecido com o que eu uso hoje. Então, ele já foi redigido e revisado por um advogado. Ele é super simples e direto. Mas eu sempre digo, pega aquele contrato, vai no advogado, às vezes é um valor risório que ele vai te cobrar, e é só para revisar, né? Só para ver se o contrato te atende, o que poderia mudar ou não. Agora, se você não está podendo agora, pega esse modelo de contrato que a gente tem, vai lá e usa na medida do que for possível. Tenta ver vídeos do Ser Freela lá no YouTube, tem uns vídeos que eu explico o que é importante num contrato, tem um especificamente contrato para freelancers, né? Dá uma maratonada lá que eu explico um pouquinho sobre o que é importante você olhar, para você não ter que ter esse custo imediato, tá? É que eu estou imaginando, porque quem está começando geralmente não tem tanto dinheiro para investir. Então é importante você ter segurança, mas na medida do possível um custo-benefício. Né? E ter o seu modelo é uma coisa que costuma agilizar os processos, né? Quando surge o tema do contrato, se você pode colocar um modelo que já fala sobre o serviço que você presta na mesa, é uma coisa que tende a fazer com que a coisa ande mais rápido ali no processo. Super. 100%. Bom demais. Obrigada, gente. O JP Designer BH que mandou no chat, ele comentou assim: vale a pena deixar de ser MEI para ser simples ME? O que vocês acham? Depende, eu sou ME, eu sou simples ME limitada.
hoje, né? Mas é porque, assim, eu comecei ganhando, sei lá, nem 10 mil por ano, por exemplo, já aconteceu. Aí foram passando os anos, passando os anos, passando os anos. Chegou uma hora que eu ultrapassei o teto do MEI, aí não tinha opção. Ou eu me dava, eu pagava a multa. Eu decidi migrar, eu mesmo decidi migrar. Então, ano passado, por exemplo, a gente fechou o ano em 200 ou quase 300 mil reais de faturamento anual. Isso é muito acima do teto do MEI, né? Que bom que a gente conseguiu fechar, né? Sinal de que faz sentido os motivos pelos quais eu tenho esse estilo de vida tão caro. Mas se eu tivesse deixado no meio, eu ia pagar uma multa absurda, ele ia migrar sozinho, ia ser toda uma burocracia que eu preferi não passar. Decidi colocar isso na mão de uma contabilidade. Aliás, gente, escolham bem suas contabilidades, tá? Olhem o máximo possível, investiguem, porque, olha, eu passei na mão de 3 e é triste, viu? Nossa Senhora, como é difícil. Essa talvez seja as minhas dores atuais estão mais nesses patamares, tá? Com certeza. Você comentou até do limite, né? A diferença, né, do MEI e ME é realmente gritante. Enquanto o MEI a gente pode faturar 81 mil no ano, né? O ME pode faturar até 360 mil. Então, às vezes, é realmente muito bom a gente ter um planejamento financeiro para entender, né, qual que é o seu estilo de vida, a sua expectativa, planejar mesmo para saber quanto que você vai faturar. Porque às vezes é até melhor você abrir uma ME do que trocar do MI para o ME, porque daí vai realmente gerar. Total. Nossa, gente, é uma dor de cabeça. Então, Olha, realmente é muito complicado, né? Mas assim, se você tem algum planejamento financeiro, você já consegue fazer essa previsão, né? E evitar essa dor de cabeça, né? Com certeza. eu Mas devia ter fechado e abrido de novo, tá? Foi o Mas que eu eu decidi fiz. não fazer isso. Peguei uma contabilidade horrível e ela resolveu fazer de MEI para ME e foi um parto. Eu tô pagando até hoje isso, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Fiquei um ano sem emitir DAS, não sabia, ninguém sabia o que fazia com esse DAS, de onde que emitia, o que fazia. O sistema não funcionava pra gente, aí chegou o boletinho muito, muito do bonito na minha mão, assim, 18 mil reais, assim, para você pagar um ano de DAS. Eu olhei assim, olhei para a contabilidade, olhei para o boleto, olhei para a contabilidade e falei, não, acho que eu devo ser algum palhaço aqui, né? Deve ter um nariz vermelho, alguma coisa assim, porque, olha, foi um parto, gente. Não, olhem bem o que vocês vão fazer. Planejamento é tudo. Eu gosto que eu não vou ficar contando só vitória, né, gente? Tem que contar as derrotas também, porque foi triste isso aí, tá? Foi muito triste. é a expectativa versus realidade, né? Não é o glamour, né? A gente fica acostumado com o guru de palco, o pessoal no Instagram, todo mundo vendendo milhões e tudo mais, mas não sabe realmente tudo que cada um passa, né? E não é fácil mesmo. Inclusive, eu gostaria só de comentar também que a Company Hero, ela ajuda em todo o processo, né? Para os micro e pequenos empresários, né? Então, a gente tem vários serviços aí, desde abertura de CNPJ, registro de marca, alteração contratual. Então, a gente tem realmente de tudo, inclusive escritório virtual, que é o nosso carro-chefe hoje. Então, quando você quiser abrir seu CNPJ, né, quiser fazer um planejamento tributário, né, tem um endereço realmente bem legal, nos melhores endereços do Brasil. Contem com a Hero, né? Acessem nosso site, companyhero.com. Conheçam. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar no chat, que vai ser um prazer responder vocês. Legal. Temos mais perguntas aqui. Tá animado. A Mariane, aqui eu vou colocar a pergunta dela. Que tipo de investimento o freela deve fazer? Né? Dicas de ferramentas, processos, sites para divulgar. O que vocês indicam aí, gente? Putz, acho que é uma coisa que varia bastante de acordo com, enfim, o tipo de serviço, né, que o freelancer presta. Acho que varia bastante. Talvez as minhas dicas sejam diferentes do Sebastião, porque acho que a gente presta serviços diferentes, né? Enfim, quando eu trabalhava com freela, prestava um serviço diferente do que ele trabalha hoje. Mas eu fui aprendendo no decorrer do processo a importância de investir em produtividade. Então, às vezes a gente fica buscando muitas ferramentas gratuitas para conseguir fazer determinadas coisas e às vezes ou cria muito mais trabalho no dia a dia, torna um pouco improdutivo, ou em um determinado momento você acaba se esbarrando mesmo com custos imprevistos. Então, eu acho bastante importante, assim, foi uma coisa que me ajudou muito investir em ferramentas.
E quais são as ferramentas aí, Rota? Desculpa, é, insistir, mas a galera aqui gosta de coisas bem objetivas, né? Então, né, para poder anotar mesmo e ver o que está dentro das possibilidades. Legal. Bom, eu trabalhava com planejamento, estratégia, então uma coisa que mudou assim foi passar a utilizar o Miro na conta paga, por exemplo. Inclusive, eu acho que essa é uma excelente dica assim para quem usa muito, para quem precisa muito de processos colaborativos. Foi algo que me ajudou bastante no dia a dia. Criar um e-mail profissional também foi uma coisa que foi bastante importante no processo para conseguir separar um pouco a vida, conseguir separar a agenda. Eu tinha, no caso, meu e-mail, enfim, minha conta profissional era no Google, e aí isso também já abre uma série de outras ferramentas, né? Uma vez que você tem uma conta por conta do e-mail, já entra espaço no Drive, também foi uma coisa bastante importante para conseguir armazenar os arquivos, ter um link seguro para compartilhar. Putz, acho Legal. que tem algumas. Citou as melhores, só as melhores. Faltou uma aí para mim, que talvez seja a ferramenta de produtividade que eu mais gosto, assim, não sei se vocês já ouviram falar, assim, vagamente, é uma ferramenta chamada Notion. Aqui só tem gente que ama essa ferramenta aqui, né? Mas o Notion é uma ferramenta de produtividade já um pouco avançado, tá? Então vai para quem já tem alguma coisa que é mais importante do que a ferramenta, e aí vai a minha principal dica, que é processos, tá? Eu acho que o seu principal investimento aqui tem que ser em processos. É claro que você precisa investir em alguns equipamentos básicos de acordo com a sua profissão. Por exemplo, se você é ilustrador, no momento que você puder, e assim que você puder, seria interessante que você fizesse, por exemplo, um investimento numa Wacom, numa mesa digitalizadora. Wacom é marca, tá, gente? Mas é um exemplo e talvez uma das mais conhecidas. Agora, se você é designer, talvez valha a pena você investir no Apple, dependendo do tipo de trabalho que você faz, ou investir num computador mais potente, no Windows mesmo, porque você faz videomaker, você faz motion, precisa montar uma máquina. Então, uma é olhar as coisas especificamente do seu trabalho, mas a mais, assim, essencial de todos é investir em aprender processos de todos os tipos. Como um freelancer, você é necessariamente um profissional multifacetado, multidisciplinar. Você vai ter que aprender a lidar com várias áreas de uma empresa. Atendimento, processo, operação, vendas, marketing. Então, todas essas áreas precisam ter processos específicos, porque você vai precisar se organizar. E processo, ele é a base de tudo. Não adianta falar de Trello, não adianta a gente falar do Notion, por mais que eu ame o Notion, eu falo e defendo ele com unhas e dentes, não vai adiantar falar de Trello, Notion, Asana, sei lá, que outros 345 milhões de aplicativos que existem. Qualquer um deles vai poder resolver as suas dores principais se você tiver clareza de quais são os seus processos. O que você precisa fazer primeiro, na sequência, em seguida, e por aí vai. Do contrário, nada vai adiantar. E isso é inevitável, é estudo. É estudar produtividade, é estudar processos de forma geral, né? Macros e micros processos, estudar gestão de projetos. Ah, mas eu não vou trabalhar gerenciando projetos. Vai. Mesmo que seu projeto seja entregar uma tela de um aplicativo só, é um projeto, ela tem etapas, entendeu? Tudo tem etapa. Tudo tem um início, meio e um fim, ou uma passada de bastão adiante. Então é importante você entender isso. Isso talvez seja até mais importante do que as ferramentas em si. As ferramentas, elas são isso, elas são ferramentas, elas não são o final do seu processo. O seu processo é a base. Quando a gente constrói uma casa, ou um apartamento, ou alguma coisa assim, a gente costuma fazer um alicerce, né? Faz um aterramento, faz um alicerce, que é para sustentar aquela casa. As ferramentas são as paredes, entende? A parede, às vezes a ferramenta é a parede e também um quadrozinho que você pendura ali. Ela nem é tudo isso, mas é um enfeite que vai fazer uma diferença, né, para o seu ambiente e tudo mais. Agora, sem o alicerce, essa casa vai cair. Não adianta. Você vai pular do Trello para o Notion, vai pular do Notion de volta para o Trello, depois vai pular para a Asana, depois vai para o Fabro. Não adianta, gente. Não adianta. As ferramentas que o Rota falou são assim, as mesmas que eu uso.
incluindo o Notion aí, talvez. Então, eu uso o Drive de forma geral, eu uso tudo que está no Google, toda a suíte do Google eu uso, né? Então, meu e-mail profissional é lá, então facilita muito porque ficam todas as coisas conectadas, eu abro tudo no e-mail, é tudo muito prático, para guardar arquivo, tudo lá, né? O Miro eu uso porque eu trabalho muito com dinâmicas online para construção de marcas, né? Então é muito bom. Até para construção de processos ele é muito bom, isso é planejamento e afins. O Notion eu uso para o resto, para tudo, tá? Desde o meu planejamento da mudança para o novo apartamento até o planejamento do projeto de um cliente novo que vai levar um ano. Então tudo isso eu coloco já no Notion, mas aí é um papo para uma outra... Gente, Notion é um negócio, assim, horas aqui de conteúdo. Bom, teve mais uma pergunta aqui no chat, bem legal, perguntando a opinião de vocês se a ideia de agência gera mais valor do que a ideia de urgência. E aí? Olha, varia, tem mercado para os dois, não vou mentir. Mas a agência costuma se sobressair em alguns pontos. O fato de você, quando você se posiciona como agência, tem que tomar muito cuidado, porque a agência, a gente entende que você tem uma equipe inteira por trás. Se você é um freelancer que contrata freelancers, é o meu caso. Tem vários freelancers que trabalham comigo e eu formo squads, né? O formato de squad é para um cliente eu tenho um time, para outro cliente eu tenho outro. Mas são squads treinados, então é uma galera que geralmente passa pelos meus próprios treinamentos e pelos meus próprios onboards, pelos meus próprios processos. Então fica mais fácil de eu manter o mesmo processo com equipes diferentes. Gente, são 5 anos fazendo isso, né? Uma hora isso vai dar, não é da noite para o dia, isso é uma coisa muito importante. Então, às vezes, o cliente que me procura só como Sebastian. Às vezes, o cliente me procura sabendo que eu tenho um time. Então, ele fala, vim atrás da sua agência. Queria saber o que vocês oferecem na sua agência. Então, vê que eu não tenho um posicionamento de agência, eu tenho um posicionamento de Sebastian, mais especificamente de ser freela, porque a minha prestação de serviço hoje, ela é uma ponta, um braço do ser freela, porque faz muito sentido, já que eu estou unificando e fazendo essa conexão entre outros freelancers com outros empreendedores, que às vezes são empresas e não empreendedores, né? Não são individuais, né? Varia muito o nicho que eu estou trabalhando. E quando você se posiciona como agência, a tendência é que o cliente vai te cobrar um serviço processual, bonitinho, com um número de pessoas específicos de agência. E aí você pode estar dando um tiro no pé, não é legal. Tem que pensar muito antes de você ser assim. Se você fala que você é uma urgência, você corre risco de perder um ou outro cliente de cabeça mais fechada. Mas ainda vai ter mercado, porque, afinal de contas, os próprios clientes, em sua maioria, são freelancers. Eles só não se consideram freelancers. Mas a grande maioria, micro, pequeno empreendedor, é dono do seu próprio negócio. Se ele é dono de uma mercearia ou se ele é um designer, não faz diferença. Ele é dono do próprio negócio. Então, a maior parte do tempo ele vai entender, tá? Vai ter o cliente que vai te dizer não. Às vezes é preferível, né? Ele te dizer não. Você está evitando aí uma dor de cabeça, né? Eu gosto de dizer às vezes que é livramento. Você não sabe, né? Você não sabe o que é que você se livrou. Então, considera que foi um livramento. Então, varia muito. É difícil responder que é melhor um, melhor outro, sabe? Você vai ter que pensar bastante aí nos ônus e bônus de cada uma. Posicionamento mesmo. Bom, gente, então agora já são 7 horas. Para fechar com chave de ouro, se vocês tivessem que dar um conselho para empreender hoje, qual seria? Pode começar, Rota. Muito planejamento. Eu acho que, de novo, seria essa dica, assim, planejar bastante, assim, o máximo possível, né? Isso, assim, às vezes você vai poder planejar mais, às vezes vai poder planejar um pouco menos, mas o quanto for possível planejar, planeje, porque vai valer a pena depois, assim. Acho que vai trazer um dia a dia mais... um pouco mais previsível, que é uma coisa importante, especialmente quando você está, enfim, se aventurando numa rotina completamente diferente. Então, quanto mais previsível você puder fazer ser, melhor. E é o planejamento que vai te trazer isso. E porque eu acho que o planejamento também é uma possibilidade de te ajudar a mirar objetivos e chegar mais rápido neles, assim, sabe? Garantir que você não se desvie tanto no processo, de repente pegando mais jobs do que você conseguiria, de repente começando a aceitar
escopos de trabalho que não fazem tanto sentido, porque você não está com uma clareza de onde você quer o passo. Perfeito. Eu diria, para ser sincero, eu diria estuda, de verdade, estuda mesmo. O planejamento vai estar aí na mesma linha. Vai atrás de informações sobre esse mercado, vai atrás de que tipos de especializações você vai precisar fazer, que tipos de cursos, principalmente curso rápido. Eu não estou falando estuda, tá? Isso é uma coisa muito importante e vai de encontro até um pouco com o que já foi falado aqui, que não estou falando para você estudar, fazer uma faculdade, demorar 4 anos, a dificuldade de administração de empresas, porque nada disso vai te ensinar o que é estar ali no dia a dia. Isso é um fato, tá? Faculdade nenhuma te ensina o que é o dia a dia de qualquer lugar, não importa qual seja a área. No dia a dia a gente vai aprender na prática que a teoria é outra. Então não é esse tipo de estudo que eu estou falando. Às vezes qual é o curso básico que você precisa fazer agora para entender um pouco de planejamento, por exemplo, para entender um pouco de gestão, para entender um pouco de posicionamento, para entender um pouco de marketing, porque você vai ter que aprender um pouquinho de cada uma dessas coisas. Então, estudar talvez seja o meu principal conselho. Quase sempre, quando me perguntam, é o mesmo conselho: estudem. E aí, só para complementar, eu sei que você falou um conselho, mas eu preciso dar um complemento para não parecer que é só isso e espera que as coisas vão acontecer, porque elas não vão. Estuda, mas coloca em ação. Planeja, mas vai para o campo de batalha. Tem coisa que precisa de um planejamento maior, você espera. E aí você planeja para poder ir para ação. Tem coisa que o planejamento é mais curto. Não fiquem protelando isso, porque se você não testar se esse rolê é para você ou não, você não vai saber. Não adianta você ficar um ano inteiro se planejando para depois de 2 meses você falar, não era isso que eu queria. É claro que tá tudo bem, tá? Mas aí você pode acabar se frustrando muito. E saúde mental ainda é uma coisa muito importante, tá? A gente fala muito e tem se falado muito sobre saúde mental, é impossível não falar sobre isso. Então, o planejamento é importante, sim, mas você precisa também saber o que você tem que fazer para agir, né? O que está disposto para, o que está disponível para você agir, o que você precisa planejar. Essas duas coisas vão andar muito do lado a lado. O planejamento não é uma coisa para ficar no papel. O planejamento, porque muita gente fica com medo, né? Planeja, nunca tira do papel. E é um medo comum mesmo, é normal. Tá tudo bem, esse medo todo mundo tem. Se você não tirar do papel, você nunca vai saber realmente. Então, o planeja e age. Vai lá, planejamento e ação. Planejamento e ação. Planejação. Planejação, exatamente. Com certeza. Bom, gente, novamente eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Foi um bate-papo muito leve, fluido, gostoso mesmo de acompanhar. Realmente acho que a galera conseguiu tirar vários insights, né, para realmente começar a ser freelancer e entender que freela também é empreendedor, é sinônimo. Dá para viver de freela, né, pessoal? Então, muito obrigada, Sebastião, pelo seu tempo. Rota também, muito obrigada. Foi muito bom ter vocês dois aqui nesse bate-papo aí, dando início, né, à nossa rede de lives que vai acontecer agora em outubro. Essa é a primeira de muitas. Adorei demais, estou sempre disponível, sempre que precisar, conte comigo. E para quem ainda não me conhecia, sinta-se em casa, venham conhecer o Ser Freela, vai conhecer nossas redes. Tem muito conteúdo bom lá que vai ajudar principalmente quem está começando aí como Ser Freela. Pode vir que a casa é de vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito conteúdo bom mesmo, vale a pena acompanhar. E lembrando também, amanhã, né? Então a gente também tem mais uma live aí realmente para ajudar nessa parte do empreendedorismo. A gente vai ter um bate-papo com a Carol Martins, que é a maior influenciadora do LinkedIn da América Latina sobre RH, sobre profissões. Então ela vai estar aí num bate-papo para a gente fazer realmente saber como que faz essa transição do CLT para virar PJ, né? Empreendedor. Qual que é o melhor passo, o que fazer, como se planejar, né? Qual que vai ser a planejação. Então, fico com todos, mesmo horário, 6 horas, Instagram aqui da Company Hero. Espero vocês e muito, muito obrigada por todos, pela participação, pelas perguntas. Foi muito legal mesmo. Muito obrigada.